Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao 34. Nós vamos dar continuidade ao último sermão que eu estava pregando a respeito dessa epístola. Nós estávamos falando sobre as dificuldades que haviam, as desordens que haviam na igreja de Corinto. E na oportunidade nós falamos a respeito do ministério de mulheres. Como que Paulo e a igreja estavam tentando se entender a respeito de como seria o ministério das mulheres na igreja. E aí hoje nós vamos dar continuidade às desordens que havia lá em Corinto, mas dessa vez falando a respeito das distorções que haviam na ceia do Senhor. Haviam muitas distorções, mas hoje eu pretendo enfatizar uma delas com vocês, que diz respeito aos fracos, aos doentes, e não pouco aqueles que também dormem ou morreram no Senhor por causa dessas distorções. Diz assim a palavra do Senhor no verso 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais assim os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai querido e amado, abençoa a tua palavra que foi lida, e agora meditaremos sobre ela, para que ela fale aos nossos corações como igreja, e nos ajude, Senhor, a compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Havia muitas desordens na igreja de Corinto. Havia muita bagunça durante o culto, e essa bagunça não vai terminar nesse capítulo, porque vocês vão ver o que será o capítulo 14.
Vocês vão ver o que vai acontecer, o que acontecia no culto lá em Corinto, no capítulo 14. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre a dificuldade que a igreja tinha em relação ao ministério com mulheres. Mas os problemas não paravam por aí. E agora um outro problema grave se levanta no meio da igreja e está relacionado com as reuniões ágape e com a ceia do Senhor. Quando a igreja se reunia para celebrar a ceia do Senhor, e a gente não sabe se esta celebração era diária, se ela era semanal, se ela era mensal ou se ela era anual. Mas quando eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, eles também faziam aquilo que se chamava de festa ágape, a festa do amor, ou a festa da fraternidade. Judas, no versículo 12, do único capítulo do seu livro, ele faz uma menção em respeito a estas festas de fraternidade que acontecia não só na igreja de Corinto, mas de alguma forma entre as igrejas do Novo Testamento. Naquela época as igrejas se reuniam em casas. Nós não sabemos se lá em Corinto havia mais de uma casa ou se a igreja se reunia em apenas uma casa. O que nós sabemos é que não tinha templos. Então os cultos eram realizados nas casas. E a gente não sabe quem que presidia a ceia, quem que controlava a ceia. Parece, pelos versículos que nós lemos anteriormente, no capítulo 10, que poderia ser qualquer membro da igreja responsável por presidir a ceia, desde que a igreja estivesse reunida para este fim, e este irmão que presidia a ceia fosse escolhido, designado pela igreja para tal atividade. E aí então, nestas reuniões ágapes e de ceia, os irmãos traziam os alimentos para formar uma ceia comum, como nós fizemos no domingo passado, aniversário da igreja. Cada irmão trouxe um pratinho, nós fizemos uma mesa bonita, todo mundo colocou ali o que trouxe, e aí a gente compartilhava, e era uma alegria, porque o irmão dizia: olha, experimenta o que eu fiz, olha, eu fiz isso aqui, olha, isso aqui eu comprei em tal lugar, é muito bom. E se você fosse experimentar tudo que te ofereciam, você ia ter que pegar um pedacinho de cada um. Mas esses irmãos traziam os alimentos e formavam uma mesa comum. E aí então eles se alimentavam, comiam, e depois eles celebravam a ceia. Essa era a intenção. Vinham para a igreja, faziam uma refeição comunitária, depois celebravam o culto da ceia e cada um ia para a sua casa. Mas começou a haver distorções nessas celebrações. E Paulo então, quando ele começa o texto que nós lemos, ele começa dizendo que havia divisões na igreja. Isso a gente já sabe, porque lá nos primeiros capítulos do estudo desta carta, nós vimos que havia partidos lá em Corinto. Eles estavam divididos em grupos formados em torno dos líderes. Um dizia que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo, um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Paulo. Mas não era só isso, porque desgraça pouca é bobagem. Eles também discordavam quanto à disciplina do irmão incestuoso. Um achava que tinha que pegar o cara lá que dormiu com a madrasta, com a mulher do pai, e devia pôr para fora da igreja. Outros achavam que não devia fazer nada com ele. Mas não era só isso. Eles também não concordavam a respeito se podia ou não podia comer carne sacrificada aos ídolos, se podia ou não podia participar do culto no templo pagão. Eles tinham algumas dificuldades. Eles não concordavam a respeito do ministério de mulheres, se as mulheres podiam ou não pregar na igreja, se pudesse pregar, se podia ser com véu, sem véu. Enfim, eles tinham muitas e muitas dificuldades. Mas em relação à ceia e à festa ágape, havia alguns irmãos que só eram capazes de pensar neles mesmos. Que grande novidade, né, Tiago? Lá em Corinto, como em qualquer lugar do mundo, aqui não, isso aqui não existe, né, Du? Isso aqui não existe. Lá existia, em todos os lugares do mundo existe, menos aqui, irmãos que só são capazes de pensar neles mesmos. E certamente,
os maiores problemas que uma comunidade enfrenta são causados quando o pensamento individualista supera o pensamento coletivo. Quando a prioridade em cima do indivíduo é colocado na frente da prioridade em relação ao coletivo. Você sabe que quando a gente marca um encontro, nem sempre as pessoas chegam no horário. Não é isso? Bom, lá tinha um grupo em Corinto que sempre chegava na frente, de propósito. Além de ter os atrasados, tinham aqueles que chegavam adiantados. E esses, quando chegavam adiantados, já começavam a comer aquilo que eles haviam trazido. Já sacava a rolha, já começava a beber o vinho, já começava a comer a coxa do frango. De maneira que quando os outros chegavam, os caras já estavam de barriga cheia, até bêbado tinha lá, já estava até embriagado. Não é o que Paulo disse, que havia gente lá que se embriagava? Era assim que acontecia. E aí então, ao que parece, esse grupo que chegava adiantado, era o grupo mais abastado. Era o grupo que dizia assim, eu só levo Coca-Cola. Aqueles irmãozinhos só levam Dolly. Aí eu chego lá, tenho que dividir a minha Coca com a Dolly dele. Então, eu vou chegar mais cedo e já vou tomar minha Dolly, minha Coca. Quando ele chegar com a Dolly dele, ele que fique com a Dolly dele. Eu levo salame Parma. O cara leva a mortadela da Marba, da mais barata. Não é nem da Marba, é da mais barata. Sabe aquele irmão que chegava no supermercado Dia, lá de Corinto, e dizia assim, dá 1 quilo de mortadela, de qual? Da mais barata. Ele levava aquela. Então aqueles irmãos mais abastados, eles chegavam, comiam as coisas boas que eles traziam, e quando aqueles mais pobrezinhos chegavam, as coisas boas já tinham acabado, nem sempre eles tinham o que trazer, porque às vezes tem irmãos necessitados que não têm o que trazer. Quando trazia, muitas vezes não era o suficiente, e aqueles irmãos ficavam acanhados, se sentindo desprezados por essa plena falta de consideração que havia ali na igreja. Esse tipo de irmão que eu acabei de descrever, ele pode ser equiparado nos dias de hoje àqueles que acham que podem abrir mão da comunhão, daqueles irmãos que acham que podem viver o cristianismo na sua própria casa, porque eles não precisam dos outros. Ele não precisa da sua oração, ele não precisa do seu olhar, do seu cumprimento, ele não precisa do seu abraço, ele não precisa do seu apoio, do seu incentivo. Ele vive tranquilamente o cristianismo dele, dentro da casa dele, da maneira como ele quer, indo na igreja que ele quer, participando somente das atividades que ele quer. Ele não tem nenhum compromisso com os outros. Ele não se envolve em nada, porque você não pode esperar absolutamente nada dele. Ele não se envolve. Porque para vir cantar no coral, tem dia e hora para cantar, não tem? E aí então ele não quer ter compromisso com dia e hora com ninguém. Culto, tem dia e hora para acontecer. Mas nesse dia e nessa hora tem outras coisas para fazer, então isso não interessa. São irmãos que gostam de viver isoladamente. Só vêm na igreja quando querem congregar. Ficam nos seus bancos, mas não se envolvem. Não participam de ministérios, não acrescentam nada na vida dos outros. Mas também havia outros tipos de irmãos. Havia os irmãos que pecavam pelo excesso. Havia aqueles que cometiam glutonaria, que comiam tudo e não deixavam para os outros, e haviam aqueles que ficavam até mesmo embriagados. Há comentaristas que acreditam que de alguma forma aqueles irmãos pensavam que assim como a comida sacrificada ao ídolo fazia com que eles ficassem possessos pelos demônios, se lembram da mensagem das comidas sacrificadas aos ídolos? Que havia uma crença que se comesse a comida sacrificada aos ídolos,
Os demônios, a quem aquelas comidas eram sacrificadas, se apoderavam das pessoas. Eles fizeram uma matemática lógica. Se aquela comida sacrificada aos ídolos faz com que as pessoas fiquem possuídas pelo demônio, as comidas sacrificadas ao Senhor fazem com que os irmãos fiquem possuídos e cheios do Espírito Santo. Então vamos comer, que é para ficar cheio do Espírito Santo. E aí então eles exageravam nisso. Quanto mais eu comer, mais o Espírito Santo pode me apossar de mim. Quanto mais eu beber, mais o Espírito Santo pode se apoderar de mim. Por isso que Paulo lá em Efésios foi escrever: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque não há nenhuma relação entre estar bêbado e cheio do Espírito. Pelo menos santo. Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Assim então, meus amados, a festa ágape foi se tornando este momento de glutonaria e de embriaguez. De qualquer forma, esses irmãos que são voltados para o excesso, eles hoje podem ser comparados com aqueles irmãos que não conseguem pensar no conjunto. Eles se aproximam da igreja, mas apenas de olho nas vantagens que eles podem tirar da igreja. O que essa igreja tem para me oferecer? Eu, como pastor, às vezes recebo a visita de pessoas na igreja que depois de assistirem o culto, dizem: pastor, eu gostei muito do culto, achei bacana, vocês são muito, assim, com desenvoltura, o culto tem muita liberdade, mas o que vocês têm para oferecer aqui na igreja para a gente? Eu nunca, ou poucas vezes, para não cometer nenhum erro, me encontrei com pessoas que perguntaram: olha, pastor, estou vindo aqui, gostei do culto, achei bacana, o que eu posso ajudar essa igreja? Poucas pessoas perguntam isso. A maioria estão preocupadas em como podem se aproveitar daquilo que a igreja tem para oferecer. Não há disposição de contribuir. Não há disposição para pagar o preço para sermos comunidade. O que há com essas pessoas é que elas querem vir, receber tudo e não doar nada. Aí você diz: ah, Ronaldo, para com isso. Não tem gente que pensa assim. Aqui não, mas por aí está cheio. Então eu só estou te dizendo, porque é bom falar da vida dos outros, né, irmão? Por que não falar da nossa igreja? Tem gente que gosta de receber ministração, gosta de ser ministrado, mas não gosta de ministrar. Tem gente que usufrui da materialidade da igreja, mas não contribui para a manutenção dessa materialidade. Gosto da luz, gosto da água, gosto de usar o papel para lavar minhas mãos, gosto de tomar um cafezinho no final do culto, mas contribuir com isso? Não, isso já tem quem contribui. Esses são os irmãos que perdem o senso da coletividade, da participação de todos. Eles não entenderam o sentido de corpo. O que é fazer parte de um corpo, eles ainda não entendiam. Mas, como eu já falei para vocês, desgraça pouco é besteira, né, irmão Renato? Então vamos um pouquinho mais adiante, porque além disso tudo, havia aqueles que desprezavam os outros na igreja. Ao iniciarem a festa ágape, eles iniciavam sem a presença dos outros. Não tinha um grupo que chegava na frente, já começava sem que os outros chegassem. O que eles estavam mostrando com isso? Que aqueles que estavam atrasados não eram importantes. Não tem o porquê esperar. Vamos começar, vamos comer, vamos beber. Não estamos nem aí para aqueles lá que vão chegar atrasados. Mesmo porque aqueles que vão chegar atrasados, eles não têm nada para oferecer. Eles vão trazer mortadela, vão trazer refrigereco. Eles vão trazer qualquer... Eu adoro dólar. Eu gosto. Convenção, eu sou batista, adoro convenção. Sou batista, adoro uma convenção. Mas aí eles diziam assim: vem esperando para quê? Aquele irmão, às vezes não toma banho, está com aquela roupinha rasgada de sempre, vem na igreja comendo um paletó, e vem com aquele refrigerante. Vamos começar a não contribuir com nada. Não faz falta na igreja se aquele cara está aqui ou não. Vamos lá. E aí então Paulo diz assim: vocês estão menosprezando aqueles que nada têm.
Eles que tinham algo não dividia com aqueles que não tinham. Eles estavam distanciados socialmente, culturalmente, intelectualmente, mas eles não faziam nada para que essa distância diminuísse. E gente que despreza a gente, despreza a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é constituída por gente. Eu imagino, vamos ver se vocês concordam comigo, eu imagino que alguém que já seja desprezado e humilhado na sociedade sem Deus, ele precisa de tudo, menos de vir para a igreja e continuar sendo humilhado dentro da igreja. Você já é rejeitado no mundo, às vezes rejeitado pela tua própria família, às vezes o mundo te tem como nada, aí você vem para a igreja e tudo isso continua sendo reforçado. Há muitas formas de desprezo, meus irmãos. A gente pode olhar para os pobres como os menos favorecidos de dinheiro. Tudo bem? Mas existem aqueles que são menos favorecidos de beleza. E você nunca viu ninguém desprezar o outro por achá-lo feio? E você acha que alguém é feio porque quer? Olha para mim. Você acha que Deus fez todo mundo bonito como eu assim? Te peguei agora, hein? Você achou que eu ia falar que eu era feio? Que é isso? Às vezes tem pessoas que são desprezadas porque são bonitas. É metida. Não fica do lado daquela pessoa não, porque tem pessoas que são menosprezadas por causa da sua cultura. Tem gente que quando fala errado, a gente já não quer mais continuar ouvindo o que ela tem para dizer por causa de um erro de português. E aí a gente não quer saber das verdades que estão sendo expressadas através de um português errado. Porque um português errado também comunica, também fala. As verdades independem da correção da língua com que eu falo. Às vezes tem pessoas que são menos favorecidas de simpatia. Tem gente que não consegue ser simpático. Hoje eu estava assistindo um programa, acho que na Discovery, Perdido na Amazônia, e o personagem principal lá encontrou um cacique, começou a conversar com o cacique, ele diz assim: "Você nunca ri não?" O cacique disse: "Não." Tem gente que é desprovido de simpatia. Mas e daí? Não é meu irmão porque não é simpático? Tem gente que é desprovido de amizade, não consegue fazer amizade. Tem gente que você tenta, se aproxima, tem um gesto, dá um sorriso, faz alguma coisa, mas a pessoa não consegue, fica ali sempre presa. E aí a gente pega essas pessoas que são desprovidas e colocamos ela mais longe de participar da vida da igreja. Porque aqueles que são simpáticos, aqueles que são mais amigáveis, aqueles que são mais favorecidos de alguma forma, esses conseguem pegar tudo para si. Chegam primeiro e tomam tudo para si. Você percebe o que eu estou falando? Algumas diferenças, elas não podem ser eliminadas. Tem diferenças que não vão ser eliminadas nunca. Mas nada justifica o desprezo pelo diferente. Nada justifica a falta de iniciativa para que essas diferenças sejam vividas com igualdade. Nada justifica a gente manter essas diferenças como um fator de exclusão. Então Paulo tentou consertar isso. E como que Paulo tenta consertar? No meu ponto de vista, de uma maneira errada. Desculpa a ousadia de discordar com o apóstolo. Mas ele diz assim: para resolver esse problema, cada um coma na sua casa, venha para a igreja já alimentado, e vocês tomam uma ceia e tudo bem. Isso resolve o problema da exclusão? O desprezo continua no coração. Mesmo que você coma na sua casa e a gente elimine a festa ágape, a sua disposição interna de menosprezar o outro está lá intacta ainda. Porque a Eucaristia que a gente vai celebrar hoje, a ceia do Senhor, ela é acima de tudo a celebração da união dos homens em Cristo, formando a igreja.
Como é que eu posso celebrar a ceia com você, se eu não consigo ser um corpo com você? Se eu não consigo superar as diferenças que há entre nós, para que nós possamos viver unidos em um só corpo, que é a igreja. Então o problema não parece ser a reunião da refeição ágape com a ceia, mas o problema é a manutenção de uma mentalidade separatista que despreza o diferente. Quem disse que o diferente é melhor do que você? O diferente não é nem melhor e nem pior, ele só é diferente. Só é diferente. Mas às vezes a gente toma uma atitude muito parecida com aquele fariseu que ora e diz: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse cara aqui. Eu não sou como esse cara aqui. Eu faço isso, faço aquilo, fiz 2 faculdades, eu dou dízimo de tudo, eu ando de carro zero. Se tem uma campanha na igreja, eu participo. Eu sou melhor que esse cara aqui. Quem disse que ser diferente é ser melhor? Portanto, meus irmãos, se a Eucaristia é ação de graças, que graças nós podemos dar se os bens materiais e os bens espirituais não podem ser partilhados? Porque ceia, Eucaristia é partilha. A Eucaristia é a partilha do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, partilhou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eucaristia é a partilha que Jesus fez de si mesmo, partilhando ou dando-nos o seu corpo, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, e este é o meu sangue que é dado por vós. E você não tem direito de participar deste sacrifício se você não tem disposição de se sacrificar pelos outros. Seria imoral se valer de um sacrifício de alguém sem estar disposto a se sacrificar por outro. Prova isso, Ronaldo. Um certo homem devia um dinheiro, coisa grande, R$1 milhão. E ele então foi preso pelo seu credor e diz: paga tudo, senão eu vou prender você e teus filhos vou vender como escravo. E ele diz: tem misericórdia de mim, porque eu não consigo pagar, e viver sem meus filhos eu não consigo. Aquele homem, cheio de compaixão, perdoou aquele que devia R$1 milhão. Ao sair do tribunal, este mesmo homem que devia R$1 milhão e que foi perdoado da sua dívida, encontrou alguém que lhe devia R$10. A proporção é mais ou menos essa. E disse assim: paga o que me deve, senão eu vou te prender e vou vender teus filhos como escravo. E aquele homem disse: tem misericórdia de mim, eu não tenho R$10 para te pagar, e sem os meus filhos não consigo viver. Usou as mesmas palavras, mas aquele homem endurecido foi lá e mandou trancafiar aquele que lhe devia R$10. Sabendo disso, aquele que havia perdoado a dívida de R$1 milhão mandou chamá-lo e disse assim: por que você não exerceu a mesma misericórdia que eu exerci sobre você? Então agora você vai junto com aquele que devia os R$10, vai ficar preso com ele e não vai sair de lá antes de me pagar tintim por tintim. Parábola de Jesus contextualizada por mim. Se você não está disposto a perdoar os outros, você não tem liberdade moral para aceitar o perdão de Deus. Se você não está disposto a se sacrificar pelos outros, você não tem liberdade moral para usufruir ou para se beneficiar do sacrifício que os outros que o outro fez por você, no caso, o próprio Cristo. Por isso então, queridos, Eucaristia, acima de tudo, é a partilha de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho. Eucaristia é partilha. E ao cear na igreja, eu partilho com você o mesmo pão e o mesmo vinho. Partilho com você a mesma fé, partilho os meus dons, partilho minhas fraquezas, partilho quem sou, partilho tudo o que eu tenho. E quando eu separo a Eucaristia da necessidade de partilhar, Paulo diz que o que eu faço já não é mais Eucaristia, porque ele diz lá no verso 20, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem pode ser qualquer coisa, só não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo.
se você não tem disposição de ter uma vida de partilha, o que você vai comer hoje é qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Já não é mais a ceia do Senhor porque ela está desfigurada. Não é mais a ceia do Senhor porque ela está privada da sua principal característica, que é a partilha. A principal característica da ceia do Senhor é a comunhão, é ter tudo em comum.